Orochinho, uma das maiores personalidades da internet, um deus entre os homens. Mas, como diz um antigo ditado alemão, quanto maior a fama de um homem, maiores também são seus problemas psicológicos. E com Orochinho talvez não seja diferente, sabe? Depois de assistir centenas e milhares de horas dos seus vídeos e das suas lives, eu cheguei numa pequena hipótese. Uma hipótese que seria: e se na verdade Orochinho estiver passando por um sério caso de depressão? Por isso, venha comigo nessa incrível jornada para desvendar um dos maiores mistérios do YouTube. Meu nome é Selbit e você está assistindo Mistérios de YouTubers. Mas o que seria depressão? Bem, boa pergunta, Orochinho. De acordo com a Wikipedia, um dos maiores sinais de depressão é um desânimo intenso na maioria dos dias e na maior parte do tempo. Durante seus vídeos, podemos ver como Orochinho raramente demonstra ter mais do que 3 expressões faciais. Ele constantemente fala no mesmo tom de voz e raramente demonstra alguma emoção que não seja completo tédio pelos seus olhos. Seus vídeos antigos, Pedro costumava caçoar bastante de outros youtubers e especialmente de garotas do Twitter, que gostava bastante de K-pop. Garotas que demonstram suas emoções para qualquer pessoa da internet com bastante facilidade, que provavelmente seria um baita gatilho para Orochinho e que, por não conseguir fazer o mesmo, de se expressar tão facilmente assim, ele criava dentro de si uma enorme frustração e uma enorme inveja, fazendo com que ele descontasse nessas garotas uma raiva descontrolada. E logo em seguida, Orochinho dizia se sentir extremamente culpado pelas reações que tinha com elas, a ponto de nunca mais querer falar sobre isso de novo. A repressão e o recalque são termos da psicanálise para definir situações que causam emoções e são deixadas de lado, em vez de serem lidadas pela própria pessoa, porque ela tem muitas dificuldades em lidar com isso, com esses eventos traumáticos, por assim dizer. Juntamente disso, vem uma exposição constante da sua saúde em situações de risco, com bebidas, cigarros, drogas pesadas e outras coisas. Todos comportamentos que demonstram uma baixa expectativa de futuro e de cuidado para consigo mesmo. A anedonia é a falta de sentir prazer nas coisas que antes lhe davam alegria. A apatia é a falta de reação e a consideração pelas emoções alheias, ambas as quais são muito presentes no comportamento de Pedrinho, especialmente em suas lives, como mostra o clipe a seguir. Então essa calcinha era sua? Era minha. E tava usada ou não? Mas não, tava limpa. Então tava sem cheiro de precheca. Sem cheiro. Sem cheiro de precheca. Uhum. Era uma calcinha sem cheiro de precheca, no caso? Apesar do incrível desconforto e vergonha alheia que nós possamos sentir ao ver essas imagens, apenas os olhares mais atentos vão perceber o que realmente aconteceu ali. Por estar ocupado demais com seu charuto, Orochinho não havia escutado o que a garota tinha falado, e por isso repetiu a pergunta por imaginar que ela estivesse falando: essa dispersão também é um dos sinais de uma grave depressão. Com isso, abre-se a questão: onde foi que tudo isso começou? Onde foi que o nosso querido Mitinho começou a ficar depressivo? Antes da fama, Pedro era um garoto que, como qualquer outro jovem da sua idade, gostava de Naruto e sonhava ser um grande youtuber. Todavia, quando começou a mostrar o seu rosto e mostrar partes da sua vida, ele também mostrou para nós uma das suas partes mais íntimas. Talvez o único relacionamento que Orochinho já tenha tido em toda a sua vida. Isso mesmo, eu estou falando do peixe. A morte de um ente querido tende a ser um dos maiores gatilhos para a depressão de um indivíduo. No vídeo em que Pedro diz da morte do seu amigo, ele demonstra pela primeira vez diversas emoções em um período muito curto de tempo: raiva, Isso é sua culpa. tristeza e até amor, ao lembrar do seu falecido amigo. Eu quero beijar o peixe todo dia. Na psicanálise, pessoas esquizofrênicas continuamente tendem a precisar de um ponto de apoio para que as suas alucinações não saiam tanto do controle. Perder o peixe desestabilizou completamente a psique do nosso querido Mitinho. Depois de seus fãs constantemente atacarem esse objeto fálico do qual ele tanto amava, Orochinho obviamente se viu numa situação que comprometeu todo o seu aparato mental. Depois da morte do querido peixe, Orochinho nunca mais voltou a ser o mesmo. Horríveis. Por que você tinha que dizer aquelas coisas pra um pobre peixinho? Por quê? Podemos dizer que exatamente aquilo que ele fornece à vida que ele tem é também um dos maiores pesos que ele precisa enfrentar na sua vida, a sua comunidade.
que se você já assistiu alguma live dele, é bem difícil ter voltado sem algum tipo de problema mental também. Com isso, Orochinho abandona mais um canal e começa a fazer posts irregulares no YouTube. Mas seu outro canal, o Chacoringa, nos conta um pouco mais do que o nosso Blink Blink poderia estar passando nessa situação. De acordo com uma pesquisa da Federal University of Rio de Janeiro, o jogo virtual League of Legends está altamente correlacionado com uma saúde mental negativa. Esse é um dado real, mas o problema é que eles não sabem se o jogo é responsável por causar esse tipo de problemas e de comportamento, ou se pessoas que já têm uma tendência maior à raiva e depressão costumam jogar mais dele. O tique tende a ser um movimento repetitivo que a pessoa tende a fazer, como estalos de boca, batidas de caneta, palavras repetidas ou até mesmo piscadas de olhos. E normalmente, de acordo com a TCC, são formas de expressar o estresse. Então podemos dizer que o Orochinho tem uma grande raiva reprimida, como mostra os seus ataques a garotas de K-pop, como mostra também o seu luto, e agora, pelas suas repetidas partidas de LoL. E toda essa raiva reprimida é expressada de diferentes formas pelo seu corpo e pelo seu comportamento. Todavia, os maiores exemplos, o estado mental de Orochinho, o rei das mitadas, o mestre das ironias, seria ainda mais assustador. Na psicanálise, os xistes significam piadas ou risos, que para Sigmund Freud são expressões da psicologia inconsciente de uma pessoa. Isto é, toda piada, independente de qual seja, expressa no seu fundo um pouco de verdade. O que torna o seguinte clipe ainda mais assustador. Não quero afeto, não quero emoções na minha vida. Eu quero viver como uma pedra. Apenas existir e depois sumir. Não quero cartinha, não quero mensagem positiva. Eu quero o mais puro ócio. Eu vim à Terra para me aproveitar do que tem nela e ir... O que Orochinho estaria tentando nos dizer com essas palavras? O que será que passa na sua mente? O que será que passa no seu coração? Será que as emoções são demais para Orochinho conseguir lidar e as piadas são a única forma dele conseguir se expressar no mundo? Bem, a situação do youtuber Blink Blink é extremamente delicada e precisa ser lidada com muita seriedade. No fim, podemos dizer que a sua arrogância e o seu sarcasmo podem ser sinais que ele usa para lidar com uma suposta síndrome de impostor e um complexo de inferioridade, já que constantemente vemos Orochinho desmerecendo o seu trabalho e a sua profissão de youtuber e fazendo piadas autodepreciativas de si mesmo. Mas felizmente, Pedrinho parece ter restaurado parte da sua sanidade mental após adotar um gatinho de rua abandonado. Do inglês, baby significa bebê e D significa pinto. Para Sigmund Freud, Orochinho estaria tentando restaurar, por meio dessa sua relação com este gato, a relação que ele sempre quis ter com o seu pai e nunca conseguiu quando ele era criança. Provavelmente o motivo de todos os seus problemas de expressão emocional. Poderia ser esse um novo recomeço para o nosso tão amado Mitinho? No próximo vídeo analisaremos como a infância do Cellbit o tornou o narcisista que ele é hoje em dia. Meu nome é Jeff, e se você ou alguém que você conhece estiver passando por algumas dessas coisas escritas aqui, por favor não deixe de procurar informações sobre o assunto e ajuda, caso precisar. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida atende chamadas de texto, de voz, e o número deles é 188. E é isso aí. Até mais.